Oi, aí tá voando B. Dona Sandrinha veio ler a P com vocês. Vai lá pegar o caderno para fazer as anotações. Corre lá. Pegaram? Muito bem. Então, deixa eu colocar minha carinha aqui de um jeito que não atrapalha vocês, certo? Pessoal, vocês sabem que essa P vocês vão resolver toda de forma online. Vocês não vão ir buscar a AP na escola. Apenas algumas pessoas que a escola tem conhecimento que realmente não tem internet. E são poucas, tá? A maioria tem internet. Nós vamos resolver na internet então, certo? Eu fiz dicas escritas, leiam as dicas e agora estou lendo com vocês para ajudá-los também e dar dicas. Mas como a AP não vai estar na sua mão, você precisa ter um caderno, folhas para escrever, calcular, colocar essas dicas e depois, ó, o gabarito aqui do lado, o gabarito, vocês vão fazer dentro do link que a dona Renata Bianchi e o seu Paulino irá postar para vocês, certo? E vocês vão preencher dentro do link o gabarito, então. Mas precisa calcular no caderno. Eu prefiro que vocês calculem no próprio caderno de matemática. Aí, na hora que a gente voltar para a escola, eu dou uma olhada nos seus cálculos, tá bom? Então, vamos lá? Muito bem. Aqui, ó, primeira questão, certo? Essa primeira questão, eu espero que vocês não tenham muita dificuldade nela, porque enquanto a gente ainda estava no presencial, nós fizemos alguma coisa de potenciação. Então, eu não vejo motivo para vocês terem tanta dificuldade nesta questão aqui, tá bom? Então, vamos lá. O resultado da operação 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado vezes 4 elevado à primeira potência é... E aí tem as alternativas aqui para vocês, certo? O que vocês precisam fazer para resolver essa questão de forma acertada? Você precisa resolver primeiro quanto que é 2 ao cubo, quanto que é 5 ao quadrado e quanto que é 4 elevado à primeira. Amores, 2 ao cubo não é 2 vezes 3, tá bom? É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. E 4 elevado a 1 é aquela regrinha, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Feito isso, você vai pegar os 3 resultados e vai multiplicar um pelo outro. Aí você vai encontrar o resultado correto aqui nas alternativas. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me chamam no horário que eu coloquei para vocês disponível para isso, certo? Vamos para a segunda. Segunda questão. O armazenamento de dados em computadores utiliza a potência de base 2. Um arquivo com 2 elevado à décima potência corresponde a 1 kilobyte. Essa potência equivale a... Aí tem os valores aqui. Amor, 1 kilobyte é igual a 2 elevado a 10. 2 elevado à décima potência. É só você encontrar quanto que é o valor dessa potência. Você vai abrir a potência, você vai multiplicar o 2 10 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Faça no caderno e faça bem espaçado para você não se confundir. O resultado final dessa multiplicação vai aparecer aqui nas alternativas, certo? Então, faça com atenção, vai estar aqui em uma dessas alternativas, tudo bem?
Vamos para a terceira. Questão 3. Bento aprendeu que há frações que geram dízimas periódicas. Ao observar a fração 52/900, Bento calculou corretamente que a dízimas periódica é. E aí tem o resultado. Essa daqui, o que você precisa fazer? Tá? É simples essa. Você vai pegar os 52/900 e vai executar uma divisão. Você vai dividir o numerador pelo denominador. Número de cima pelo número de baixo. O resultado dessa divisão vai ser uma dessas alternativas. Vai ser a tua alternativa correta, certo? E olha, ele está falando aqui sobre as dízimas periódicas. Então, vai ser um resultado em dízima. O próprio exercício já te dá a dica, certo? Tudo bem? Vamos para a quarta. Questão 4. Pamela, ao dividir dois números inteiros positivos, obteve a dízima periódica 125,555 infinito. A fração geratriz dessa dízima pode ser identificada corretamente como é a letra A, a letra B, a C ou a D, que faz esse número aqui aparecer. Agora, essa não deu tempo da gente fazer a formulinha de calcular. Então, aqui eu vou te dar um macete. Já que a gente não conseguiu ainda fazer a formulinha, eu peço que você tenha capricho e paciência e faça pelas alternativas. Como, Sandrinha? Pega aqui, ó, alternativa A, divide 5 dividido por 9. Dá esse valor aqui? Se não der, não é essa alternativa. Faça aqui, então, se não for aquela. Pega essa alternativa, divide esse número, 125.555, dividido por 1.000. Deu esse valor? Se deu, é a alternativa correta. Se não deu, aí você vai lá na C. Pega 1.130, divide por 9. Você encontrou esse valor? Se você encontrou, é a tua resposta correta. Se não, aí você tenta na D. 1.255 dividido por 9.999. Você entendeu? Então, não é obrigatório a gente toda hora saber a fórmula. Aqui, inclusive, tem uma fórmula que se torna muito mais difícil do que se você fizer essa dica que eu tô te dando, tá bom? Esse conselho. Combinado? Vamos para o quinto. Deixa eu colocar minha carinha aqui de um jeito que eu não te atrapalho. Aqui, deixa eu ver. Essa aqui é uma outra questão que nós vamos fazer pela alternativa, tá? Então, olha lá. Sendo a área de um retângulo fixado em 36 centímetros quadrados, observe na tabela a seguir algumas possibilidades de medidas para o comprimento e sua respectiva largura. Ele te dá uma tabela, ó. Ele fala primeiro que o comprimento é 36 centímetros quadrados, ele te dá uma tabela falando assim, que para dar 36, o comprimento pode ser 18 e a largura 2. Por quê, gente? Porque eu faço 18 vezes 2 dá 36. Ou poderia ser um retângulo que o comprimento tivesse 12 e a largura 3, pelo mesmo motivo. 12 vezes 3, 36. E ele te dá um comprimento de 9 com a largura 4, porque se multiplicar dá 36. E poderia ser 6 por 6, mais ali um quadrado do que um retângulo, né? Mas ele também entra nessa classificação. Aí ele fala o seguinte, tem-se a que, neste caso, a sentença algébrica que relaciona o comprimento C em centímetros
com a largura LE. O que ele está te falando? Qual dessas formulinhas aqui responde essa tabela? Então, o que você vai fazer? Você vai testar. Por exemplo, aqui ó, na letra A, está escrito assim, comprimento é igual a 36 dividido pela largura. Vem aqui ó, na tabela, pega a largura, 2. Se você colocar 2 aqui e fazer a divisão, vai dar o valor desse C, que é o comprimento. Deu uma vez, beleza, mas você vai repetir com a outra vez. Pega o 3, coloca lá, faz a mesma coisa. Se der o valor, você vai colocar o A como correta. Mas se não der, você vai tentar aqui com a letra B. Olha, pega lá o L, é 2. Coloca 2 aqui do lado, no lugar do L. Faz a multiplicação, depois adiciona o 45. O C vai dar esse valor aqui? Se der, é a resposta correta. Se não der, você vai pegar e testar na outra alternativa. Mesma coisa, não deu, se testa na outra. Tudo bem? Aqui você vai fazer testes. Tudo bem? Não pode ter o quê? Preguiça. Vamos para a sexta. A sexta é mais simples, tá? Mas você tem que analisar as 4 alternativas também. Então, olha lá. Dos gráficos abaixo, o que representa grandezas diretamente proporcionais é Amores do 8º ano B. Para ser grandezas proporcionais, você precisa ter uma reta e esta reta deve passar na origem do gráfico, que é o 0. Então, veja aqui, essa alternativa é uma reta? É. Mas ela passa na origem? Passa no 0? Aqui, a B é uma reta? Olha bem para ela. A C é uma reta? Ela passa na origem? E a D? É uma reta? Passa na origem? Certo? Identificando qual é a reta que passa na origem, você vai identificar a questão 6, aquela alternativa como correta. Vamos para a outra. Sétima questão. Essa sétima questão, a gente fez alguns exercícios na sala de aula, utilizando essa dica que eu vou te dar. Eu também acho que você não vai ter dificuldade nessa questão, mas vamos ler, vamos pensar, prestar atenção, tá? Uma árvore de 2,5 metros de altura, em uma certa hora do dia, faz uma sombra de 3 metros. Sabe-se que a sombra da árvore é proporcional ao seu tamanho. Então, uma outra árvore de 7 metros, próxima da primeira, nesse mesmo instante, terá uma sombra de... E aí te dá aqui as alternativas com o tamanho dessa sombra. Amores, façam em regra de 3. Faça assim, ó. Coloque ali no teu caderno, 2,5 para 3, ó, então 2,5 para 3, e 7 para x, que é o tamanho da sombra que você quer descobrir. Como ele está falando ali no próprio exercício que é proporcional, ele já te disse que é proporcional. Faça a multiplicaçãozinha em cruz, resolva essa equação que você vai encontrar e você vai descobrir com isso o valor correto da sombra da árvore que tem 7 metros. A sombra dessa árvore, que tamanho que é? Tudo bem? Vamos para a oitava. A oitava, super parecida, tá bom? Para produzir 500 metros de um cabo telefônico, um operário
Perdão, 6 operários levam 12 dias de trabalho. A quantidade de dias necessários de trabalho regular para produzir a mesma quantidade de cabo com 9 operários é de... E aí, ele te dá as alternativas aqui. Lembra que quando a gente vai fazer grandezas, a gente fala assim, que quando as grandezas crescem ou diminuem juntos, são diretamente proporcional. Quando uma cresce e a outra diminui, é inversamente. Então, veja bem aqui esse caso. Vai produzir a mesma quantidade de cabo, 500 metros. O que vai mudar é o número de operário. Você tinha 6 operários que faziam em 12 dias. Agora, você vai ter 9 operários. Aumentou o número de operário para fazer a mesma quantidade de cabo. Vai aumentar ou diminuir o dia? Identificando isso, você vai perceber que é inversamente proporcional. Então, armem também em regrinha de 3, que eu acho que é mais fácil. E a parte do 500 ali, você nem precisa colocar na regra de 3. Por quê? Porque ela é igual. Então, faça assim, ó. 6 operários, 12 dias. 9 operários, X dias. E multiplique em linha reta, porque vai ser inversamente proporcional. Tudo bem? Vamos para a nona. A nona precisa que você tenha uma boa visão, certo? Visão que eu digo não de enxergar, visão de atenção na imagem, tá bom? Perdão, pessoal. Alberto tem um terreno retangular de dimensões 15 metros e 20 metros. Ele quer construir um galpão para armazenar sua colheita de arroz. Alberto deseja que esse galpão tenha o formato de um triângulo conforme a figura. Então, veja bem, você tem ali o terreno dele, é o retângulo, ó, 15 de largura e 20 de comprimento. 20 de comprimento, ó, vou repetir. Por quê? Porque o triângulo, ele espaçou, deixou 5 metros de um lado, 5 do outro. Se o comprimento total era 20, quanto que ficou essa base aqui, ó, desse triângulo? E vocês conseguem enxergar a altura do triângulo? Será que é a mesma dessa largura do terreno? Continuando. Sabendo que um dos lados do galpão será construído exatamente sobre o lado do terreno e a uma distância igualmente de 5 metros dos dois lados do terreno, podemos afirmar que as áreas do terreno e do galpão são, respectivamente, e aí ele te dá as alternativas aqui, ó. As alternativas vai aparecer nessa ordem, por isso que está respectivamente. Primeiro, o número da área do terreno e depois o do galpão, que é um triângulo. Você então vai resolver a área do terreno, que é esse retângulo. Como que acha a área mesmo do retângulo? Comprimento vezes largura. E vai resolver a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Encontrou os valores? Na ordem terreno e triângulo, você vai procurar aqui na alternativa correta. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo, vamos para o próximo. Essa daqui também é sobre área, você tem que ter uma certa paciência e dividir aqui essa imagem em 3 figuras. Eu dividi assim para eu calcular, eu calculei para eu poder falar para vocês. Eu calculei aqui, ó, esse retângulo,
aqui como primeiro cálculo, primeiro retângulo. Depois eu calculei o segundo retângulo como segundo cálculo. E por último, o triângulo, tá bom? Então, olha lá o que está escrito em cima. Questão 10. Uma metalúrgica deverá produzir uma peça em chapa de aço conforme o desenho abaixo. Então, tá aqui o desenho, tem todas as medidas. Você não vai estar com a folha impressa. Se estiver usando o celular como eu estou usando, passa o dedo assim para você mentalizar e visualizar melhor qual é a figura e aquele tamanho que representa ela, ou transcreva ela para o caderno, que seria o melhor conselho. Transcreva ela para o caderno, usa a régua, faça essa separação de 3 figuras ali, tudo bem? Tenha capricho, não tenha preguiça. Caderno de matemática gasta mesmo e não pode ter preguiça. Olha lá. Então, ele quer a área da peça. A peça é a imagem inteirinha. Então, primeiro, você vai calcular a área desse retângulo, reserva esse valor. Depois, deste outro retângulo, reserva o valor. E, por último, o do triângulozinho aqui. Então, são 2 retângulos e 1 triângulo. Achou a área dos 3? Você vai somar. Somou, vai dar um desses valores aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima. Esse daqui, muita paciência, tá bom? Vamos lá? Quando a questão é sobre tabelas e gráfico, meus amores, não tem fórmula. É leitura e atenção, tá? Então, olha aqui. A população do Brasil, por grupo etário, vem se modificando ao longo dos anos. Abaixo tem-se uma tabela com a estimativa para 2020 do IBGE, com a população dividida por grupo etário. Então, é por idade. Então, deixa eu subir um pouco aqui. Não vai dar para eu mostrar a tabela toda, porque o tamanho da tela do celular não permite isso, mas talvez o teu celular é melhor que o meu, né? E talvez dê certo. Então, veja, você vai ter que girar, vai ter que ler aqui, ó. Então, o que você vai ter que ler? Que de 0 a 4 anos tem essa quantidade de pessoa, de 5 a 9 anos essa quantidade. Você vai observar bem os números. Para quê? Para quando você vier aqui na tabela, você identificar as alternativas que tem a melhor representação desta tabela. Então, quando você vier na alternativa, você vai ter a melhor representação dessa tabela. Então, veja, olha aqui essa alternativa A. Ele colocou num gráfico de linha. Você acha que tá legal esse gráfico de linha para representar? Aqui, ó, subindo nessa lateral, na vertical tem o número de pessoas e aqui embaixo, na horizontal, está representando o número de idades, a faixa etária. Se você fosse o leitor de um jornal e você não tivesse a tabela aqui do lado, por esse gráfico você ia entender a quantidade que tem de pessoas para cada idade? Ou você acha que seria melhor esse gráfico B? Aqui, ó, é uma espécie de gráfico de setor, o gráfico que a gente chama de pizza. Você acha que por aqui você entende melhor? Olha como ele colocou as cores, ó. Então, aqui as cores e tem os números. Tá bem identificado? Você entender que é a faixa etária que tem aqui no Brasil? Ou você acha que esse C tá melhor? Olha lá. Então, aqui desse lado, na vertical, tem o número de pessoas. Embaixo, ele te informou que é grupo etário. Olha lá, tá escrito. Ele colocou cores para cada idade, para cada grupinho de idade. E é um gráfico de barras, de colunas, perdão, um gráfico de colunas. E tem ali, ele vai... Deixa eu ver se deixa dar um zoom gravando, deixa.
Tá vendo? Eu vou aprendendo junto com vocês, gente. Ó, e ele vai ali indicar a altura dessa coluna na quantidade de pessoas que tem aquela faixa etária. Você iria entender se fosse uma reportagem? Você iria entender se tivesse dessa maneira? E depois a D, é uma espécie de gráfico de linha também. Ele coloca aqui a numeração, quantidade de pessoas, né, na vertical, na horizontal referente ao grupo etário. Ele não dividiu por grupo, ele colocou até, eu entendo aqui que até 20 anos, se eu fosse ler esse gráfico. O que você acha? Você acha que esse está legal, que você iria entender dessa maneira? Certo? E aí, então, você identificando qual é o melhor gráfico que representa legal essa tabela, você coloca como a alternativa correta. E repetindo, vai ter um link para você colocar essas alternativas. Vamos para a próxima. É a pergunta, ó, observando os gráficos apresentados, qual é o mais adequado para representar o conjunto de dados da tabela? Aí você vai falar se era o A, se era o B, se era o C ou se era o D. A questão 12 também é sobre gráfico. Porque, pessoal, vocês tiveram praticamente uma semana toda de aula sobre gráficos lá no CMSP. Às vezes, meus amores, vocês não assistem, precisa muito assistir, porque não é sempre que eu consigo fazer transmissão para vocês. E das 2 vezes que eu consegui, entrou um aluno. Então, precisa, se você não consegue assistir no horário, assista depois pelo YouTube. Tenha amor a você, aos seus estudos. Olha lá. Vou colocar minha carinha por enquanto aqui, ó, tá bom? E depois eu desço, senão não vou achar um local para eu ficar, ó. Não deixa. Eu vou colocar aqui, tá bom? Um clube fez uma pesquisa entre seus 1.500 associados para determinar os esportes que eram mais praticados. Olha só. Então, ele te deu aqui a tabela. Observe uma coisa crucial para você acertar esse exercício. Ele te dá os dados em porcentagem, tá? Olha lá, porcentagem de pessoas. Então, por exemplo, futebol, 40% das pessoas pratica futebol. Vou aqui embaixo, ó, natação, 10% das pessoas, não vou ler inteiro. E aí, ele te dá 4 gráficos. Este de setores, este de coluna, este daqui, posso falar que é um de linha, e esse daqui é um de barras, eu diria, tá bom? Observando os gráficos 3D acima, o que é mais adequado para representar o conjunto de dados da tabela em relação à porcentagem de pessoas que praticam determinado esporte? É o de... Você acha que do de linha ficou mais legal? No de setores, de barras ou de área? Amores, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente tem dados em porcentagem, a gente tem um gráfico específico para isso. A gente dá um apelido para esse gráfico, um apelido daquela comida bem gostosa que a gente encomenda e ela é redonda. Pizza chama, né? Então, qual é esse gráfico que eu acabei de dizer? O nome dele, do apelido, né? Mas o nome dele tá aqui. Qual que é? Não falo mais nada, hein? Vou ser mandada embora com essa dica. 13. Marcos escreveu em seu caderno a sequência 55, 47, 40, 34, 29, etc. Ele mostrou esses números para sua amiga Mariana e pediu para ela descobrir os 2 próximos números. Os números corretos que Mariana encontrou foram, e aí as alternativas com os próximos 2 números. Vamos voltar lá na sequência? A tua sequência, primeira coisa, ela é 55, 47, 40, 34, 29, etc. Ela está aumentando
ou ela está diminuindo? Está diminuindo, né? Para diminuir, meus amores, ou aconteceu uma subtração com algum valor entre cada número, ou uma divisão. Você vai prestar bastante atenção nos números e olhar se está dividindo por alguém ou se está subtraindo por alguém. Às vezes, na hora de subtrair, por exemplo, ali, 55 virou 47, diminuiu. Diminuiu quanto? Esse quanto que diminuiu talvez não é o mesmo na hora de diminuir 47 para 40. É um outro número. Às vezes acontece isso. Então, presta atenção também nisso daí. Se está diminuindo por números diferentes ou pelo mesmo número. E se for por número diferente, tem uma característica entre eles. Certo? Não é bagunçado. Se fosse bagunçado, não seria sequência. Lembra que vocês aprenderam isso no CMSP? Vamos lá. Questão 14. A questão 14, você vai analisar as frases que são verdadeiras ou não. E dentro dessa verdade, tem que ser verdade em relação à proporcionalidade, certo? Então, ó, observe as seguintes situações. Primeira frase. Um pedreiro levou um dia para construir um muro. 2 pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo, levariam metade do tempo. Verdade ou é mentira? Se for verdade, você segura ela como ali proporcionalidade. Tá? Depois, segundo. Um time de futebol marcou um gol nos primeiros 10 minutos de jogo. Portanto, após 30 minutos, terá marcado 3 gols. Vocês que gostam de futebol aí, principalmente os meninos, né? Mas as meninas também gostam, né? Disse principalmente o menino porque é uma mania da gente, mas tem meninas que até gostam de jogar, inclusive, não só de assistir. Isso é verdade? Então, se aquele time marcou nos 10 primeiros 10 minutos ali, nos primeiros minutos, um gol, significa que em 30 minutos eles vão ter 3 gols marcados? É isso mesmo? Acontece isso? Ou depende da sorte, depende do time adversário, depende do juiz, né? Então, você acha que na frase 2 tem proporcionalidade? É uma frase que envolve proporção? Se envolver, você guarda ela lá junto com a outra, se você considerou a outra sim ou não. Se não, você descarta. Terceiro, em um restaurante, 100 gramas de comida custa R$5. Então, 400 gramas custará 20? Então, você pesou a comida lá, 100 gramas é R$5. Se você voltar e pesar 400 gramas, é R$20. Tem proporção nisso? Se tiver, você guarda. E depois, aqui a última, ali a quarta. Uma pessoa leu um livro em 15 dias. Em um ano, ela terá lido 24 livros? Você acha que é uma verdade isso? Todos os livros têm a mesma quantidade de página, todos os livros têm o mesmo estilo de leitura. Você acha, então, que se ela leu um livro em 15 dias, todos os outros livros ela vai demorar 15 dias e aí, então, no final do ano, ela vai ter lido 24 livros? Você acha que tem proporcionalidade nessa frase? Se tiver, você vai procurar, então, aqui nas alternativas, todas as frases que você julgou que tem proporção. Tudo bem? Vamos para a 15ª. Penúltima questão da avaliação da API. Mariana e Cláudio trabalham na mesma empresa. Ela recebe um salário de R$1.500 e ele R$1.000. Se Cláudio obteve um aumento de R$100, para manter a proporcionalidade, o salário de Mariana deverá ser de... E aí tem as alternativas.
Ou seja, o Cláudio teve uma porcentagem de aumento. Para a Mariana continuar com o pagamento proporcional ao dele, apesar dela receber mais, é proporcional, eles têm uma proporcionalidade nesse salário. Ela vai ter que receber na mesma porcentagem de aumento. Existem duas maneiras de você fazer isso. Você encontrando quanto que foi a porcentagem de aumento do salário do Cláudio, encontrando essa porcentagem, você vai encontrar essa mesma porcentagem ali no 1.500 e vai somar e vai encontrar o valor aqui do salário novo da Mariana. Ou você vai fazer por regra de 3. Eles não é proporcional? Você vai fazer lá, ó, 1.500 proporcional a 1.000. Depois ele não teve um aumento? Ficou para 1.100, não foi? 1.100, X para Mariana. Você vai descobrir também qual é o novo salário da Mariana. Tudo bem? Te dei duas maneiras. Existem outras? Claro que existe. Faça a maneira que você achar mais legal ou mais fácil para você. E a última, questão 16. A tabela abaixo se refere à porcentagem de pessoas desocupadas no Brasil por faixa etária, no quarto trimestre de 2019. Os gráficos de setores abaixo contêm os valores de ângulos centrais de cada faixa etária. O gráfico que melhor representa os dados da tabela é, então, ó, viu? Toda vez que for porcentagem, é gráfico de setores. É a melhor maneira de resolver. Você tem aqui essa tabela que está falando assim, que as pessoas desocupadas no Brasil de 14 a 17 anos são 8%, 18 anos a 24, 31% e assim sucessivamente. Agora ele quer que você encontre, dentre aqui as alternativas, qual que é o melhor gráfico de setor para representar essa tabela. Aqui vai te dar um trabalhão, porque você vai precisar fazer várias continhas, tá? Qual é a continha? Você vai pegar essa porcentagem aqui, ó, 8%, 31%, 35%. Ele tá lendo por cento, mas não tem por cento aqui. Tem aqui, ó, aqui em cima. Significa que todo mundo aqui é por cento, tá? Então, você vai pegar todas essas porcentagens e transformar em ângulo. Que jeito? O círculo todo não mede 360 graus. Então, se eu tivesse uma representação de 100% nesse círculo, seria o 360 graus, o inteiro. Então, você vai montar assim, ó, uma por uma. 360 graus em regrinha de 3, eu estou aconselhando. 360 graus é 100%, certo? Aí, você não tem essas porcentagens? 8%, x grau. Faz multiplicação em cruz, encontra quantos graus tem o 8%. Depois vai fazer a mesma coisa com o 31. 360 graus, 100%. 31%, x graus. Multiplica em cruz, vai encontrar quantos graus é 31. Vai fazer isso para todos. Você vai encontrar o valor de graus para cada número daqueles ali. E aí sim, você vai encontrar as alternativas aqui, dentre elas, a única que é correta. Tudo bem? Meus amores, eu sei que você está aí na tua casa, que você pode digitar a pergunta e encontrar a resposta pronta, mas não é correto com você, tá? Tente fazer. Eu coloquei dicas escritas e estou lendo aqui com vocês e dando dicas também. Tenta fazer, coloca no caderno de matemática, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida me chama no horário que eu estipulei, certo? Beijão, tchau!